A professora Ariandra, então, ela é pesquisadora e pós-doc, né, atualmente em Ribeirão Preto, e ela trabalha com a área de fármacos, né, farmacologia aplicada a doenças neurológicas, especialmente depressão, né, e aí eu vou deixar que a professora Ariandra conte um pouco mais para a gente da sua trajetória, né, e da linha de pesquisa propriamente dita com a palestra, né. Ariandra, você já é de casa, então fique à vontade para a sua palestra. Então, como todo mundo já está acostumado, né, a gente mantém nossos microfones e câmera desligada, e no final a gente vai fazer o momento das perguntas. Aí fiquem à vontade, tanto para escrever, mas se tiverem com o microfone aí funcionando, tudo operacionalmente funcionando aí para o meeting, né, façam uma pergunta também diretamente, né, podem abrir suas microfones e câmeras para fazer a pergunta. Então, Ariandra, tá me ouvindo? Tô sim. Tá ótimo. Primeiro, obrigada, professora Jerusa, pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho, né, sobre um tema que eu gosto, é uma área que eu atuo, então é sempre muito gostoso conversar sobre isso, ver as dúvidas que vão surgir, tomara que o pessoal participe bastante ao final, eu acho que isso enriquece muito, né, tanto para vocês quanto para mim, então essa parte ao final da palestra talvez seja até mais importante do que a palestra em si, né? E aí eu espero que vocês também aproveitem, tá? Como a professora Jerusa comentou, eu tenho a minha formação toda na Faculdade de Farmácia da USP de Ribeirão Preto, e eu trabalho no laboratório de neuropsicofarmacologia, e a gente trabalha especialmente com patologias relacionadas à ocorrência do estresse, então são desencadeadas pelo estresse, né, como a depressão em particular. E aí, hoje eu trouxe para vocês duas drogas que têm um potencial muito interessante de serem utilizadas na clínica para tratamento de depressão, que é o canabidiol e a ketamina, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu colocar a minha tela para compartilhar com vocês. Vocês estão vendo a minha apresentação? Isso, tá agora, perfeito. Tá bom, então. Então, o tema que eu escolhi para trazer para a gente conversar hoje vai ser canabidiol e ketamina como novas alternativas para o tratamento da depressão. Bom, a depressão, ela é uma doença que acomete mais de 120 milhões de pessoas em todo o mundo, e mais especificamente na população brasileira, cerca de 10% das pessoas têm a doença. Então, além dessa elevada incidência e prevalência, estima-se que em 2030 ela deva ser a doença mais incapacitante do mundo. Dessa forma, ela gera intensos prejuízos pessoais e familiares. No caso aqui, eu trago alguns desses prejuízos que são bastante limitantes mesmo para a pessoa e para a família, como está intimamente relacionado à ocorrência de suicídio, é uma das principais doenças relacionadas ao suicídio, está também associada à ocorrência de alcoolismo, do abuso de drogas. Essas pessoas com depressão, elas têm uma predisposição maior à utilização dessas substâncias, né, na tentativa de se sentir melhor mesmo. Está associado à perda de emprego e acidentes fatais por prejuízo cognitivo. Um dos sintomas da depressão estão relacionados à diminuição do nível de atenção, né? A pessoa fica muito desmotivada, e então isso pode promover acidentes se ele tem algum trabalho que demande muito do processo de atenção. Em relação à perda de emprego, é porque a pessoa acaba faltando muito ao emprego, justamente por essa desmotivação mesmo, né? E está associado também a problemas familiares, porque até o momento ainda se considera a depressão como uma doença
recente, né? E muitas vezes os familiares não conseguem compreender o paciente, então isso gera mais angústia para o paciente e maiores dificuldades e problemas no relacionamento familiar mesmo. Além desses perdas pessoais e familiares, a depressão também está associada a intensos gastos públicos. Esse gráfico que eu trago do número de benefícios concedidos pela Previdência Social no ano de 2011, somente relacionados aos transtornos mentais. A gente vê aí, ó, que essa barrinha circulada, ela representa cerca de 50% dos benefícios concedidos, considerando-se todos os transtornos mentais, e esses 50% são relacionados a tipos de transtornos de humor. Daí representando, então, a importância de se compreender e de se tratar adequadamente esses pacientes. Então, para a gente começar a compreender todo esse processo da patologia, a primeira questão que se inicia, que é importante se saber, é o que vem a ser a depressão? Como que é feito o seu diagnóstico, né? Bom, o primeiro ponto a se considerar é que flutuações afetivas diárias são normais. Qualquer pessoa, ao longo do dia ou ao longo das semanas, se sente com raiva, se sente frustrado, se sente mais feliz, um pouco mais triste. Isso é normal, desde que não seja exagerado em duração e intensidade. Agora, aí a gente tem um novo problema, né? Não seja exagerado em duração e intensidade. Que exagero é esse? Como que você vai saber o limite do que é ainda normal e do que passa a ser patológico? Como é um sintoma bastante subjetivo, é necessário se ter critérios muito rigorosos para realizar o diagnóstico da patologia. Para isso existem manuais diagnósticos, um dos mais utilizados atualmente é esse que eu trago a representação da capa dele, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é da Associação Americana de Psiquiatria. Ele traz, então, quais seriam as manifestações clínicas necessárias ou associadas relacionadas ao diagnóstico da depressão maior. Então, a gente começa dizendo os dois critérios essenciais que necessariamente precisam estar presentes. Seria o humor deprimido por pelo menos 2 semanas. Então, não é só a oscilação, teria que se manter essa alteração de humor por pelo menos 2 semanas. E, necessariamente, esse humor deprimido estaria associado à ocorrência de anedonia. Anedonia é a perda de interesse por atividades que antes ele achava prazerosa. Então, se a pessoa gostava de assistir uma série, acompanhar uma série, de assistir jogo de futebol, de fazer algum tipo de esporte, e a partir desse momento, junto com essa ocorrência do humor deprimido, ele passa a não manifestar mais interesse por realizar essas atividades. Esses são os critérios para o diagnóstico. Esses dois fatores podem estar associados ou não a algumas outras alterações, que na verdade são bastante diversificadas, que estão listadas aí no slide, incluem alterações de peso corporal, alterações psicomotoras, tanto peso quanto a alteração motora, elas podem ser para mais ou para menos, a pessoa pode engordar ou emagrecer, ficar mais agitada ou mais letárgica, dependendo da manifestação do paciente mesmo. Pode estar acompanhado de sentimentos de culpa e desvalia, alterações do sono, falta de energia, ideias de suicídio, sentimentos de desesperança e alterações em alguns sistemas, como alterações endócrinas, imunológicas e dos ritmos biológicos, que estão bastante presentes nos pacientes deprimidos. Então, agora a gente compreendeu como que é feito o diagnóstico e o que o paciente precisa manifestar para ser diagnosticado como um paciente deprimido. Mas a próxima pergunta é o que causa a depressão? O que acontece no organismo desse indivíduo que faça com que ele manifeste esses sintomas? Bom, inicialmente a gente destaca que a depressão ela é influenciada tanto por fatores genéticos quanto ambientais. Ela parece depender de ser uma associação desses dois fatores. Essa associação ela está muito bem representada nesse gráfico que eu trouxe de um trabalho publicado lá em 2003 na Science, onde eles estudaram
avaliaram pessoas que tinham um polimorfismo para o transportador de serotonina. Essa já é uma alteração genética que tem claramente uma associação com o desencadeamento da depressão, mas nesse trabalho eles dividiram os pacientes de acordo com o nível de estresse que eles passaram ao longo da vida, especialmente nas primeiras fases da vida. E a gente pode observar aqui, ó, que no terceiro ponto da curva, onde consideram-se os pacientes severamente maltratados, então aqueles que claramente passaram por situações estressantes ao longo da vida, os que têm alteração genética têm uma probabilidade de desenvolver episódios depressivos consideravelmente maior do que os que não têm alteração. Porém, no primeiro ponto, que são os indivíduos que não passaram por estresse muito marcante ao longo da vida, a alteração genética não seria suficiente para aumentar a probabilidade. A probabilidade do episódio é a mesma, independente da alteração genética. Então, parece que a depressão, ela depende de uma vulnerabilidade genética, mas que a exposição a evento estressante recorrente e duradouro é que faz com que ocorra a precipitação desses episódios. Eu até trago no finalzinho essa frase do Candler, que publicou um trabalho em 1995, onde ele fala: fatores genéticos parecem alterar a sensibilidade individual ao efeito indutor da depressão de eventos estressantes. Por quê? Voltando ali no gráfico, dentre os pacientes que foram maltratados, então o estresse seria um marco muito importante para o desenvolvimento da doença, o que tem alteração genética tem a probabilidade maior, né? E já se não tiver, não. Então, parece que o estresse é muito marcante para o desencadeamento e para a etiologia da doença. Então, surge uma nova pergunta. Como que o estresse seria capaz de tornar o indivíduo mais vulnerável ao desenvolvimento da depressão? Aí, hoje, a gente já sabe que a depressão envolve uma série de mecanismos, mas merece destaque o desequilíbrio do eixo HPA. Desde o início dos estudos da etiologia da depressão, percebe-se que parece ser um mecanismo-chave, um mecanismo central, seria esse desequilíbrio do eixo HPA, que é o hipotálamo, pituitário e adrenal, e a ativação levaria à liberação de cortisol. No paciente estressado e, consequentemente, com depressão, o nível de cortisol ficaria aumentado por um tempo prolongado. O que acontece? Existem receptores de cortisol também lá no sistema nervoso central, especialmente em estruturas que são relacionadas ao controle de humor. Essa liberação desse hormônio promoveria alterações de conexões neuronais nessas estruturas, como o hipocampo, o córtex e a amígdala, e esse conjunto de fatores é que levaria à alteração de humor e alteração comportamental desses pacientes. Então, a gente entra em quais seriam os circuitos neurais e quais estruturas cerebrais seriam mais importantes no desencadeamento desses sintomas. A gente sabe que existe um sistema, um conjunto de estruturas que são as principais responsáveis pelo controle do humor, que se chama sistema límbico. Esse sistema ele é composto especialmente pelo hipocampo, córtex cerebral, a amígdala e o hipotálamo, por exemplo. E cada uma dessas estruturas, ou um subconjunto delas, é responsável por alguns sintomas relacionados à resposta ao estresse que estão presentes na depressão. Como, por exemplo, o hipocampo e o córtex, eles estão mais relacionados à ocorrência de sintomas cognitivos. Seria prejuízo de memória, sentimento de desesperança, desvalia, culpa e ideias suicidas, que são sintomas bastante presentes em pacientes deprimidos. Enquanto a amígdala e o núcleo accumbens estariam mais associados a sintomas emocionais, como a anedonia, a ansiedade e a motivação reduzida. Já o hipotálamo, ele estaria mais relacionado a sintomas neurovegetativos, são aquelas alterações mais sistêmicas, como alterações de sono, do apetite e da energia. Atualmente, a gente sabe que dentre essas estruturas, no funcionamento dessas estruturas, existe uma série de alterações, tanto em neurotransmissores quanto em vias de sinalização endógena,
que fazem com que surjam esses sistemas. Isso é bastante complexo, não é o nosso foco de hoje abordar todos esses mecanismos, mas eu trouxe só para exemplificar para vocês que existe a participação de serotonina, noradrenalina, glutamato, participação das células gliais, receptores glutamatérgicos. Alterações nesses neurotransmissores modulam também vias de sinalização, que modulam plasticidade sináptica, todo um processo bastante complexo. Apesar dessa complexidade, o tratamento antidepressivo disponível na clínica atualmente, ele se baseia basicamente na restauração da neurotransmissão serotoninérgica. A primeira escolha costuma ser os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e os outros mecanismos não seriam um foco, ou não seriam uma alternativa, pelo menos por enquanto. O desenvolvimento desses fármacos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os outros principais demais também utilizados para o tratamento da depressão, eles se baseiam na hipótese monomimética clássica da depressão. Essa hipótese foi a primeira que surgiu para tentar explicar o que aconteceria nos sistemas neurotransmissores de um indivíduo deprimido e como que o antidepressivo atuaria para reverter esse quadro. Então, nessa sinapse representada, na letra A, tem uma sinapse normal de um indivíduo não deprimido, um humor convencional. Você tem a produção do neurotransmissor, que aí, nesse caso, seria a serotonina. Ela é liberada na fenda sináptica e está disponível tanto para ativar receptores pós-sinápticos, para desencadear a sua resposta, como também podem ser recaptadas para o terminal pré-sináptico, que diminui a sua disponibilidade ali na fenda. Isso acontece normalmente. No paciente deprimido, ocorre uma diminuição na produção e na quantidade disponível de serotonina. A gente vê aí o número na letrinha B, um número de vesículas bastante reduzidos. Com essa redução, a quantidade de serotonina disponível para ativar o receptor pós-sináptico também fica diminuído, uma vez que o transportador de serotonina, ele continua ali ativo. Como que atuaria, então, aí passando para a letra C, o antidepressivo, especialmente o inibidor seletivo da recaptação de serotonina? A gente percebe que a quantidade de serotonina armazenada no terminal pré-sináptico ainda está reduzida, mas a disponibilidade na fenda para ativar receptor pós-sináptico está aumentada. Por quê? O antidepressivo, ele impediria essa recaptação para a fenda sináptica, aumentando, então, a disponibilidade, mesmo que a produção esteja reduzida. E, dessa forma, ocorreria o restabelecimento do humor do paciente. A hipótese monominérgica, ela é baseada principalmente na neurotransmissão serotoninérgica, mas também na noradrenérgica e dopaminérgica, onde as 3 neurotransmissões estariam reduzidas e os antidepressivos atuariam favorecendo essa neurotransmissão. Só que a gente percebe que essa limitação da terapêutica para o tratamento da depressão, ela se manifesta em 2 limitações que estão mostradas aqui nesse gráfico, onde seriam, a primeira delas é um período de latência muito grande para o paciente começar a ter a remissão dos sintomas e começar a perceber realmente uma melhora de humor depois do início do tratamento com antidepressivo. Ele inicia, então, o antidepressivo, cerca de 3 a 4 semanas depois ele começa a melhorar a sintomatologia, mas para ser perceptível realmente, às vezes demora até 8 semanas. Além dessa limitação, tem o fato de que cerca de 1/3 dos pacientes, eles não respondem ao tratamento. Ele permanece com o humor deprimido, mesmo se ele fizer o tratamento pelo período adequado, com a dose adequada. Então, o que acontece? Dentre os pacientes que são diagnosticados com a depressão maior, se o clínico tenta 2 alternativas de tratamentos com antidepressivos, na dose adequada e duração adequada, e ele não responde de maneira suficiente, satisfatória, ele é, então, classificado como tendo um outro tipo de depressão, que é a depressão resistente ao tratamento. Esse é um fato bastante importante, porque
como a gente relatou, como eu relatei no slide anterior, 1/3 dos pacientes que são tratados não vão responder às terapias farmacológicas disponíveis na clínica. Eles são classificados como depressão, como tendo depressão resistente ao tratamento e, infelizmente, não se tem alternativa, principalmente farmacológica, para tratar esses pacientes. Então, daí vem a importância de tentar se identificar novas drogas que consigam abordar os outros mecanismos que vão além da serotonina, que estão envolvidos na depressão, e especialmente que sejam capazes de ter um padrão de resposta adequado também nesses pacientes com depressão resistente ao tratamento. Então, a gente abordou que existem duas grandes limitações da terapia. Uma seria o período de latência muito grande para a remissão dos sintomas, o que não é condizente com o tempo que demora para a serotonina ser restabelecida na fenda, isso ocorreria muito mais rápido. E também tem a não responsividade de alguns pacientes ao tratamento. Esses dois fatores, eles apontam que existem outros mecanismos envolvidos na neurobiologia da depressão que precisam ser também restabelecidos para ter um padrão de resposta mais adequado. E o entendimento desses outros mecanismos, ele é importante para identificar novos alvos terapêuticos para o tratamento da depressão. Os estudos têm avançado bastante com relação à neurobiologia da depressão e hoje, além da hipótese monomimética clássica, já se tem várias outras hipóteses, já se sabe do envolvimento de vários outros fatores. Eu trago só para exemplificar para vocês que existe a hipótese neuroplástica, hipótese glutamapérgica, endocannabinoide e também a imunológica. Na verdade, provavelmente elas não atuem, cada um desses mecanismos não atue sozinho, né, mas seja um conjunto deles que seja responsável pelos sintomas do paciente deprimido. E do estudo e do desenvolvimento dessas hipóteses, surgiram, então, novos potenciais alvos para o tratamento da depressão. Dentre eles, os que têm recebido bastante destaque são a ketamina e o canabidiol, que são, então, os dois fármacos que eu escolhi para trazer para a gente conversar um pouquinho hoje. Então, começando pela ketamina. A ketamina, o seu efeito antidepressivo foi descoberto lá no ano de 2000, e a partir de então, ela tem recebido bastante destaque, tem sido bastante estudada com relação a esse potencial antidepressivo, e isso principalmente ocorre por dois fatores. Um é que ela tem um efeito antidepressivo que se manifesta de maneira rápida. A gente vai mostrar trabalhos para vocês perceberem melhor como que é esse perfil de antidepressivo rápido, que não leva 3 a 4 semanas como os clássicos. E, além disso, um outro fator também bastante importante é que, além dela ser eficaz em pacientes com depressão maior, ela também tem uma boa resposta em pacientes com depressão resistente ao tratamento. Então, de uma vez, foi uma droga capaz de superar as duas principais lacunas do tratamento antidepressivo disponível na atualidade. Então, por isso, ela tem sido bastante estudada. Eu trouxe para vocês, para a gente começar a falar sobre a ketamina, antes de entrar propriamente no efeito antidepressivo, algumas características de aspectos gerais e históricos dela que vão ser importantes para a gente compreender alguns fatores relacionados ao efeito antidepressivo e também aos seus mecanismos. Então, eu começo dizendo que ela foi descoberta, sintetizada, no ano de 1960, como um análogo da fenciclidina, com o objetivo de se desenvolver um anestésico geral que pudesse ter menos efeito colateral do que a fenciclidina. Ela veio realmente a ser utilizada como anestésico, inclusive é bastante utilizada até os dias de hoje, porém, ao invés de ter menos efeitos colaterais, ela veio a ser conhecida como um anestésico dissociativo e associado à ocorrência de bastante efeitos alucinógenos. Justamente devido a esses sintomas dissociativos e alucinógenos, ela veio a ser amplamente utilizada como droga de abuso, especialmente nas décadas de 60 e 70, e o seu uso recreacional tem sido descrito como desenvolvendo distorções de tempo e espaço, além de vários outros, né?
E é importante também destacar que a sua utilização prolongada, ela pode reduzir sintoma tipo esquizofrênico persistente, ou seja, a partir de um momento que a pessoa usa repetidamente a ketamina, pode chegar um momento em que ela não precise mais repetir a dose da ketamina para que os sintomas esquizofrênicos apareçam. Então, ela pode, na verdade, passar a ter um transtorno em decorrência da utilização dessa droga. Isso é uma limitação bem considerável, né? Para a gente abordar um pouquinho esses efeitos psicológicos desencadeados pela ketamina, eu trouxe esse trabalho, publicado em 2006, onde eles avaliaram os efeitos psicológicos da administração de ketamina em voluntários saudáveis. E esses voluntários, eles relatavam que tinham sensação de intoxicação, distorções visuais, auditivas e somatosensoriais e sintomas negativos. Aí, nesse quadrinho, a gente traz, no quadro vermelho que está na parte superior, a gente percebe um relato de bastante sintomas mesmo dissociativos, onde o paciente a pessoa, né, parece estar desconectada da realidade do ambiente, onde alguns pacientes relatam, por exemplo, que parece que as coisas, ele está vendo as coisas como se ele estivesse fora do corpo dele, ele se sente desconectado do corpo, ele sente como se ele fosse um espectador ou observador da sua própria realidade, e esses sintomas estão associados também a alterações alucinógenas, mesmo com alterações na intensidade das cores, dos sons e vendo coisas que realmente não estão presentes naquele ambiente. Além disso, ela está associada à alta ocorrência de tolerância, ou seja, com o uso repetido, o paciente ou o usuário, precisa aumentar a dose da ketamina para manter o mesmo efeito que ele obtinha com doses menores anteriormente. E também elevada ocorrência de compulsão. Esses são os principais fatores que limitam a utilização clínica da ketamina. Seriam realmente seus efeitos colaterais, né? Com relação à via de administração, a ketamina pode ser usada por via intravenosa ou intranasal. A intravenosa é a via que ela é mais utilizada mesmo como anestésico, porque não tem grande limitação, porque é um uso hospitalar mesmo, né? Agora, para a utilização como antidepressivo, tem se destacado mais a utilização da via intranasal, que parece desencadear menos efeitos psicomiméticos, apesar deles ainda serem importantes, e dá mais comodidade mesmo para o paciente. Já a via oral, ela não é muito viável por causa do intenso metabolismo de primeira passagem no fígado, então sobraria muito pouca droga para estar disponível no seu sítio de ligação. Esse também é um outro aspecto importante, é que a ketamina, ela é presente em uma mistura racêmica, onde temos dois enantiômeros, o R e o S. Então, eles têm a mesma fórmula química, porém a sua organização tridimensional é diferenciada. E essa organização tridimensional, ela garante uma afinidade por receptores também diferente, como é o caso do receptor NMDA, onde o isômero S, que também é chamado de esketamina, tem 4 vezes mais afinidade por receptores NMDA. É importante eu falar aqui que o receptor NMDA ele é bastante importante no mecanismo de ação da ketamina, que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. E aí, a esketamina é que tem recebido mais atenção e tem interesse mesmo para a utilização clínica, porque ela se mostra, então, mais potente e com menos efeitos colaterais. Aí aqui, então, eu começo a trazer os trabalhos que mostraram o potencial antidepressivo da ketamina. Esse é aquele trabalho que eu comentei, que foi publicado lá no ano de 2000, o primeiro trabalho que mostrou o efeito antidepressivo da ketamina, e surpreendentemente, parece que não era o que os autores esperavam, ela teve um efeito antidepressivo, mas com um perfil de resposta bastante diferenciado, foi aquilo que a gente comentou anteriormente, onde uma única dose promovia efeito antidepressivo rápido,
Ou seja, eles administraram a ketamina por via intravenosa, que era o padrão utilizado como anestésico. É importante incluir a informação também de que para efeito antidepressivo não era utilizada dose anestésica, tá? Foram utilizadas doses subanestésicas, reduziram bastante as doses, mas mantiveram a via intravenosa e uma administração única por 40 minutos. Ao fim dessa administração, depois de cerca de 200 minutos, os pacientes já relatavam uma melhora de humor na escala de humor de Hamilton. E, mais interessante ainda, essa melhora de humor, ela se mantinha por até 72 horas depois dessa única administração, sem necessidade de repetição de dose. E aí eu trago um gráfico de um trabalho que mostra o perfil de resposta para o citalopram e sertralina, que são antidepressivos clássicos, para perceberem então a diferença. Olha, para você começar a ter melhora, relato de melhora com essas drogas, demora aí de 4 a 8 semanas. Então, realmente, a ketamina se manifestou com um perfil de resposta antidepressiva bastante inovador. Além do seu perfil antidepressivo, a ketamina também mostrou um potencial para reduzir os pensamentos suicidas. Então, ela também tem um potencial para utilização como droga anti-suicídio, onde o perfil de resposta também era semelhante, aparecendo de maneira rápida após uma administração única e se mantendo por até 3 dias. Como eu comentei, atualmente os trabalhos, especialmente clínicos, eles têm focado nos estudos da esketamina, então é o isômero S, por via intranasal, por causa das suas vantagens. Primeiro, menos efeitos colaterais e maior comodidade. Esse gráfico que eu trago é de uma meta-análise realizada, publicada agora no ano de 2020, onde avaliou uma série de trabalhos publicados em 2018 e 2019 que utilizaram essa substância em associação com os antidepressivos clássicos. Então, a esketamina seria usada como um adjuvante ao tratamento antidepressivo convencional, e a gente pode observar que todos os trabalhos analisados, eles favorecem para o efeito antidepressivo da ketamina, ou seja, parece que realmente a esketamina promoveria um efeito antidepressivo, de acordo com essa meta-análise e outras também que já foram publicadas. Por outro lado, os efeitos colaterais, eles continuam marcantes e com uma incidência considerável, sendo realmente o principal limitante para sua utilização clínica. Nesse trabalho, eu trago destacando aqui para vocês, especialmente os sintomas dissociativos, onde eles comparam quando o paciente usou a esketamina junto com o antidepressivo ou o antidepressivo somente com placebo. E a gente vê que, por exemplo, sintomas dissociativos ocorrem em 26% dos pacientes que tomaram a esketamina, contra somente 3% dos que tomaram placebo. Então, uma incidência bastante elevada e que limita realmente a sua utilização clínica. Apesar dessa limitação dos efeitos colaterais, a ketamina foi autorizada recentemente, agora no ano de 2019, para ser utilizada na clínica como um adjuvante ao tratamento convencional, mas sua utilização ainda está bastante restrita, sendo especificamente utilizada para pacientes com depressão resistente ao tratamento convencional. Provavelmente, muito provavelmente, essa limitação seja especialmente devido aos efeitos colaterais mesmo, porque ela tem muitas vantagens clínicas que justificariam a sua utilização em outra parcela de pacientes, mas, por enquanto, ela está restrita a casos de depressão resistente ao tratamento. E aí, então, com essas informações, a gente percebeu que a ketamina ela é uma droga bastante inovadora quanto ao seu padrão de resposta comportamental. Por que é inovadora? Porque ela tem efeito rápido e sustentado e tem uma boa resposta em pacientes com depressão resistente ao tratamento. Mas e o mecanismo? O que ela faz? Como que ela atua? O que ela tem de diferente dos antidepressivos clássicos que garantem essa resposta comportamental num padrão tão diferenciado também? Então, eu começo trazendo para vocês que o mecanismo central de ação da ketamina
é como um antagonista não competitivo de receptores NMDA. Receptores NMDA são receptores de glutamato, são os principais, glutamato é o principal neurotransmissor excitatório, né, do sistema nervoso central, e a ketamina, ela tem um sítio de ligação lá na parte interior do canal, onde está mostrando essa setinha, que é um sítio diferente da ligação do glutamato, que está lá na parte extracelular. Então, na verdade, o receptor NMDA, ele é um canal iônico, e a ligação da ketamina, ela impede a abertura do canal, por isso atuando como um antagonista, impedindo o influxo de cálcio, seria promovido por essa droga. Já tem outros antagonistas de receptores NMDA que têm demonstrado efeito tipo antidepressivo, mas a ketamina foi o primeiro deles a demonstrar esse perfil inovador, rápido e sustentável. Mas então, se o mecanismo seria semelhante, o que garantiria essa diferença no mecanismo? Então, surgiram novos trabalhos mostrando que o mecanismo envolvido no efeito antidepressivo da ketamina, ele iria muito além do antagonismo NMDA. Ele pode até depender desse antagonismo, mas envolve várias outras etapas. Dentre elas, que já foi abordado em trabalhos, tem o aumento de glutamato, a ativação de AMPA, o aumento de BDNF e a diminuição da fosforilação da F2-quinase. Eu trago para vocês uma das hipóteses para se explicar o porquê que ocorre esse mecanismo rápido e diferenciado da ketamina, onde o primeiro dado intrigante que surgiu foi lá em 1997, antes de se identificar mesmo o efeito antidepressivo da ketamina. Eles viram que doses baixas de ketamina promoveriam aumento nos níveis de glutamato no córtex pré-frontal de ratos. Na verdade, o esperado, como ela é uma droga antagonista de receptor NMDA, que ocorresse o contrário, que ocorresse uma diminuição do glutamato, mas não, ocorria um aumento de glutamato, que seria um achado bastante intrigante. Associado a isso, também observou-se que a administração de ketamina promove efeito antidepressivo, isso em modelo animal, tá? Eu trago esse ratinho nesse cubinho aí para demonstrar o modelo que foi utilizado nesse trabalho, é o modelo do nado forçado, onde o animal é colocado dentro de um cilindro com água e ele fica impossibilitado de sair dali. A gente vale destacar que os roedores, eles já sabem nadar naturalmente, né? Mas ele nunca havia sido exposto a essa situação. Então, isso considera-se como uma exposição ao estresse, é uma situação estressante para ele. E o mais importante dentro desse modelo é que exclusivamente drogas antidepressivas são capazes de reduzir o tempo que o animal permanece imóvel nesse teste. E isso foi observado aqui nesse gráfico para a ketamina, onde a ketamina reduziu o tempo de imobilidade, e a pré-administração de um antagonista de receptores AMPA, que é um outro tipo de receptor glutamatérgico, preveniu esse efeito. Então, parece que está tudo ao contrário, né? Apesar de a ketamina ser um antagonista NMDA, ela aumenta glutamato e aumenta a ativação de um outro receptor também glutamatérgico, que seria o AMPA. Como se explicar essa diferença de resposta? Então, uma das principais hipóteses para se explicar isso é que a ketamina, ela promoveria o bloqueio especialmente de receptores NMDA localizados em interneurônios GABAérgicos do córtex. E aí, o que acontece? Eu vou mostrar aqui nesse quadrinho de destaque em vermelho no centro, o que acontece no paciente deprimido. Você tem receptor NMDA, localizado ali no interneurônio GABAérgico. O interneurônio GABAérgico, ele promove um controle inibitório sobre essa sinapse central do neurônio piramidal aí, que seria glutamatérgico. Se o antidepressivo, ele bloqueia esse receptor NMDA, ele acaba, então, culminando no aumento de glutamato e favorecendo a ativação de AMPA. Mas por que AMPA em particular? Porque o NMDA estaria bloqueado. Porque nessa fenda sináptica aí também existe receptor NMDA, além do AMPA. Mas o NMDA está bloqueado pela ketamina, então fica disponível o AMPA,
com aumento de glutamato exagerado, então favorece muito essa via, esse mecanismo. A sua ativação vai culminar em vias de sinalização que aumentam a liberação de BDNF, que é relacionado à plasticidade sinapse, sinaptogênese, né? E esse seria, então, o principal mecanismo envolvido no efeito rápido e sustentado da ketamina. Então, em conjunto, a gente viu que a ketamina, ela realmente tem um mecanismo de ação inovador, assim como o seu perfil de efeito antidepressivo, porém, ela tem efeitos colaterais, com destaque para os efeitos psicomiméticos, que limitam a sua utilização clínica. Mas por que é importante a gente compreender cada vez mais como que essa droga atua? Primeiro, para tentar restringir esses efeitos, e também para identificar novas drogas que tenham um mecanismo de ação semelhante, porém com menos efeitos colaterais. Dentre essas novas drogas com mecanismo semelhante, destaca-se o canabidiol. O canabidiol também tem sido bastante utilizado com relação ao seu potencial antidepressivo nos últimos anos. Ele, na verdade, o primeiro trabalho foi publicado em 2010, ele é bastante recente, e a gente está ainda numa etapa com o canabidiol de estudos com os modelos animais, então está na fase de compreender melhor o mecanismo de ação, compreender o perfil de resposta, para então iniciar-se os ensaios clínicos. Na verdade, eu acho que eu já vi um ensaio clínico registrado, mas parece que ainda não foi iniciado, tá? Então, os estudos com o canabidiol em relação à ketamina estão preliminares, mas nesse sentido de que eles se baseiam em modelos animais, mas os achados em modelos animais, eles são muito sólidos, consistentes e promissores. Assim como eu fiz com a ketamina, para o canabidiol eu também vou começar falando alguns aspectos gerais e históricos para vocês. O canabidiol, ele é um dos principais componentes da cannabis sativa, e sabe-se que essa planta, ela era utilizada para fins medicinais desde muito antes de Cristo, sendo que na China há relatos da sua utilização para o controle de dores reumáticas e para doenças da alma, como eles chamavam. Então, daí a gente já pode observar o seu potencial de alterações psicológicas mesmo, né? Mas isso era utilizado a planta de uma maneira geral, e até então não se sabia quais os mecanismos responsáveis por essas alterações, e muito menos quais os componentes da planta que eram responsáveis por esses efeitos. Atualmente a gente já sabe que a cannabis, ela é composta por mais de 500 compostos diferentes, sendo que dentre eles mais de 100 são classificados como fitocannabinoides. Dentre os fitocannabinoides, os que se destacam tanto em ação quanto em quantidade na planta são o CBD e o THC. O THC, o delta-9-tetrahidrocannabinol, ele é o principal responsável pelos efeitos psicomiméticos que garantem a utilização recreacional da planta. O canabidiol, por outro lado, além de não promover efeito psicomimético, ele é capaz de atenuar os efeitos do THC. O THC ele já tem a liberação para utilização na clínica de alguns casos específicos, não relacionados à depressão, para outras patologias, e nessa formulação eles colocam uma proporção de canabidiol justamente para reduzir a ocorrência desses efeitos colaterais, que seriam os efeitos psicomiméticos. Com os estudos, o avanço dos estudos com relação à cannabis, foi descoberto, então, um novo sistema de neurotransmissor, que veio a ser chamado de sistema endocannabinoide. Então, para ser classificado como um sistema, foi identificado, então, ligantes endógenos, que seriam especialmente a anandamida e o 2-araquidonoilglicerol. Tem enzimas de síntese e de degradação endógenas específicas para esses ligantes, e tem receptores que também são específicos, especialmente o CB1 e o CB2. Hoje sabe-se que, além desses ligantes endógenos, a anandamida e o 2-AG, o THC também atua especialmente em receptores CB1. Aqui eu trago uma fenda sináptica para mostrar para vocês
como seria a neurotransmissão endocannabinoide. Ela é uma neurotransmissão conhecida como atípica. Eu não sei se vocês lembram, os neurotransmissores clássicos, eles são produzidos no terminal pré-sináptico, armazenados em vesículas e liberados na fenda para ativar o receptor pós-sináptico em geral. No sistema endocannabinoide, não, eles não são produzidos armazenados em vesícula, eles são produzidos sob demanda a partir... Deixa eu voltar aqui. A partir de precursores localizados lá no terminal pós-sináptico. Aí, no momento oportuno, eles são, então, produzidos, liberados na fenda e ativam receptores que, em geral, são pré-sinápticos. E eles estão localizados em terminais sinápticos diversificados, dependendo da estrutura, dependendo, né, do tipo principal de neurotransmissão daquela região, ele pode modular a neurotransmissão glutamatérgica, serotoninética, GABAérgica, e daí, então, o principal mecanismo desse sistema é modulatório. Os efeitos dele são decorrentes da modulação de outros sistemas neurotransmissores. Assim, ocorre tanto para os ligandes endógenos quanto para o THC também. Então, a gente viu, primeiramente, o THC, a anandamida e o 2-AG atuam ativando receptores CB1 primariamente. Já o canabidiol, parece que não. Ele, além de não ativar receptor CB1 de maneira semelhante ao THC, parece que ele atua como um antagonista ou agonista inverso desses receptores, modula a degradação de anandamida e também atua por outros mecanismos que são completamente independentes do sistema endocannabinoide, como ativação de receptor 5-HT1A, receptor TRPV1 e GPR55. Diante desses mecanismos variados, o canabidiol é um fitocannabinoide que tem maior potencial para ser utilizado terapeuticamente. Aí eu trago esse gráficozinho que traz exemplos para vocês de diversos tipos de efeitos que já foram demonstrados para o canabidiol, como antipsicótico, ansiolítico, antiepilético, outras ações também que não são relacionadas ao sistema nervoso, anti-inflamatório, imunossupressor, tem diversos tipos de potenciais para sua utilização. Com relação à utilização para transtornos relacionados ao sistema nervoso, agora no ano de 2019 também, a Anvisa autorizou a produção do canabidiol sintético aqui no Brasil. Ele está sendo produzido com o nome de Mialo, mas essa utilização restringe-se, por enquanto, a pacientes com crises convulsivas graves e refratárias, principalmente aquelas crianças, né, com síndromes que promovem crises convulsivas, que às vezes eles chegam a ter 100 crises diárias, e se eles não respondem às outras classes de fármacos, então ele pode usar como alternativa o Mialo e tem obtido bastante respostas promissoras com a sua utilização. E aí, então, entramos na sua utilização propriamente dito como antidepressivo. O primeiro trabalho que mostrou, então, o potencial antidepressivo do canabidiol foi publicado em 2010, no nosso grupo lá de Ribeirão, onde, também utilizando esse modelo do nado forçado, viu-se que o canabidiol promove redução do tempo de imobilidade de maneira semelhante à imipramina, que é um antidepressivo clássico que foi utilizado aqui como um controle positivo. Além disso, posteriormente, foi mostrado que animais de uma linhagem específica, que chamam-se os Flinders Sensitive Line, eles representam um modelo genético de depressão. E esses animais, eles não são responsivos aos antidepressivos clássicos, mas respondem bem à ketamina. Então, eles seriam uma boa alternativa animal de se representar o que viria a ser os pacientes com depressão resistente ao tratamento. E a gente vê aqui nesse gráfico também de quantificação da imobilidade no nado forçado, onde o canabidiol promoveu um efeito antidepressivo também nessa linhagem de animal, de maneira semelhante à ketamina. Também mostra que ele é promissor para tratamento nessa parcela de pacientes. Outro trabalho também mostrou que ele tem, de maneira semelhante à ketamina, um perfil de resposta rápido e sustentado,
onde aqui no primeiro gráfico administrou-se o canabidiol por via intraperitoneal e avaliou no nado forçado 30 minutos depois, ele promoveu o efeito antidepressivo. Então, seria um efeito rápido. No outro protocolo, administrou-se, esperou 7 dias após essa única administração e testou no nado, e o efeito antidepressivo também permanecia aí, mostrando que ele tem esse perfil comportamental semelhante ao da ketamina. Aqui eu trago um fato bastante interessante que torna o canabidiol ainda mais promissor do que a ketamina, se os estudos continuarem nessa mesma linha, é que o canabidiol foi capaz de prevenir a hiperlocomoção induzida pela ketamina. Em modelos animais, a gente utiliza-se do teste de hiperlocomoção como representando um efeito psicomimético, psicoestimulante, porque os animais que são administrados com drogas estimulantes, eles andam muito mais nessa arena, que está representada aqui no cantinho direito do slide. Então, a gente coloca o animal ali e quantifica ou a distância ou o número de quadrantes que ele percorre, e esse modelo se baseia no fato de que drogas com efeito psicoestimulante aumentam essa distância que o animal percorre. E a gente pode observar aqui no gráfico, a barrinha em vermelho, que a ketamina, quando administrada sozinha, ela promove essa hiperlocomoção, como sendo uma representação desses efeitos psicoestimulantes também observados na clínica. E a gente fez um outro grupo que administrou o canabidiol juntamente com a ketamina nessa mesma dose, e ela não mais demonstrou efeito de hiperlocomoção. Então, parece que o canabidiol poderia reverter o efeito psicoestimulante promovido pela ketamina. E juntamente a isso, esses mesmos animais foram testados no teste do nado forçado para avaliar se a coadministração de canabidiol e ketamina manteria o efeito antidepressivo, apesar de reverter o psicoestimulante. E a gente viu exatamente isso, onde, como já era sabido, o canabidiol sozinho e a ketamina sozinha promovem efeito tipo antidepressivo, mas que, olha, quando os dois foram administrados em conjunto, o efeito antidepressivo se manteve, apesar de reverter o efeito psicoestimulante. Isso seria interessante como uma possível alternativa terapêutica mesmo, para favorecer a utilização um pouco mais ampliada da ketamina em associação com o canabidiol. E aí, nesse sentido, eu trago essas duas revisões que mostram que o perfil de efeito adverso do canabidiol é muito favorável para a sua utilização até o momento, onde alguns relatam que a utilização, até mesmo crônica, ou mesmo com doses muito grandes, se manifestam seguros para a utilização clínica. Então, como um resumo, né, de considerações finais, só relembrando o que foi abordado, eu trago primeiro que a ketamina tem um grande potencial para inovar o tratamento e o desenvolvimento de antidepressivos de ação rápida, porém merece atenção o seu potencial de abuso. Já o canabidiol tem demonstrado eficácia semelhante à da ketamina, porém ainda são necessários ensaios clínicos. A coadministração de canabidiol e ketamina pode ser uma ferramenta interessante para manter o efeito antidepressivo, sem promover alteração psicomimética. E os mecanismos de ação de ambas as drogas são inovadoras. Eu finalizo, então, a minha apresentação de hoje, agradeço a atenção de vocês, e aí a gente pode abrir para as perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ariandra, pela palestra, pela excelente palestra, né? Primeiramente por ter aceitado, né, assim, desde o primeiro convite a vir trazer os seus dados, né, e também trazer essa linha que é, assim, cruza, né, com muitas das partes de imunologia e de neuroimunomodulação também. Então, assim, é muito interessante para nós, assim, entrarmos nessa área que é uma área irmã também, né?
Então, eu vou deixar agora aberta para quem tiver alguma pergunta. Eu também tenho, mas vou deixar depois. Tá ótimo. Vou deixar para depois um pouquinho. Deixa eu ver aqui. O pessoal está agradecendo e dizendo que a palestra foi muito boa. Eu achei isso sensacional, que você explica muito tranquila e foi muito didática. Obrigada, gente.